Em meados do século XIX, um ex-servo chamado Pavel administrava uma mercearia numa pequena cidade chamada Taganrog, que fica mais ou menos ali na região sul da Rússia. Esse homem teve 6 filhos no total, sendo que quase todos tinham que ajudar na rotina da casa e também na loja. O Pavel, além de comerciante, era também um cristão ortodoxo quase fanático. Ele era o responsável, inclusive, pelo coro da paróquia local. Só que por trás dos panos, esse indivíduo era um pai e um marido bastante perverso e autoritário, que não permitia nenhum deslize da sua família e chegava ao ponto de agredir quando achava que era necessário. Um dos seus filhos, o então escritor Anton Tchekov, guardou na memória todo o medo que ele sentia do pai. Toda a convivência também com o fanatismo religioso do seu pai fez com que ao longo dos anos esse escritor não tivesse o menor interesse em seguir qualquer religião. Essa fachada que o Pavel conservava de homem trabalhador e religioso na frente de uns e cruel e autoritário na frente de outros foi um elemento fundamental para compor uma parte importante da obra do Tchekov. Para quem já tem mais afinidade com os trabalhos desse escritor, uma coisa bastante comum são personagens marcados por uma profunda hipocrisia. Essa mesma hipocrisia se faz presente no conto que eu vou falar aqui hoje, conhecido como O Assassinato. E não apenas isso, esse conto também faz bastante referência tanto à infância quanto ao pai desse famoso escritor russo. O conto de hoje eu li nesse livro aqui, chamado O Assassinato e Outras Histórias, daquela coleção de clássicos da editora Abril. Essa obra vale a pena ler como um todo, tá? Não se limita ao conto que dá título ao livro. Lê os outros também, que são bem legais. O Assassinato, especificamente, não é muito pequeno. Ele é um dos maiores contos desse livro, inclusive, se não for o maior. Eu acho que ele está ali mais ou menos na casa das 40 páginas. Bom, nessa história o leitor acompanha a vida de 2 primos da família Terekov, um chamado Mativ e outro chamado Yakov. Ambos estão num ambiente rural e bastante melancólico, nas proximidades de uma estação de trem um tanto quanto isolada do mundo. Além disso, os dois são donos de um comércio, de uma taberna que fica perto dos trilhos. Eles viviam no mesmo local do estabelecimento, sendo que metade era reservada para a taberna em si e a outra metade é onde ficavam os quartos. Além dos 2 primos, ali vivem apertados também a irmã do Yakov e também a filha dele. No começo da leitura, acompanhamos o Mativ saindo de uma missa e depois conversando um pouco sobre o seu passado com o dono de um botequim que ficava ali perto. Ele fala então sobre o período que ele trabalhou numa fábrica de azulejos e também sobre a insatisfação que ele sentia com relação à sua família. O seu maior incômodo era com o próprio primo, que ele considerava, na visão dele, uma pessoa extremamente autoritária, tanto com os funcionários da taberna quanto com os próprios parentes. Num outro momento, numa outra oportunidade, o Mativ volta a falar sobre o seu passado com alguns conhecidos, falando dessa vez sobre o período que ele resolveu abrir uma igreja, meio que como uma espécie de revolta, sabe? Ele estava muito inconformado com a postura dos padres. Tem um trecho que ele fala assim: "Eu me impunha a todo tipo de penitência. Levantava-me de noite e ficava de joelhos. Carregava pedras pesadas de um lugar para outro. Andava descalço na neve e até prendia correntes no corpo. Só que decorrido um certo tempo, fui um dia me confessar a um padre e então, de repente, me vi dominado por uma fantasia. Aquele sacerdote, pensei, era casado, comilão e fumante. Como ele poderia ouvir minha confissão e com que autoridade poderia absolver meus pecados se era mais pecador do que eu?" Só que essa igreja improvisada que ele criou, meio que em oposição à igreja ortodoxa, não durou muito tempo, isso porque ele percebeu num determinado momento que ele estava ficando muito vaidoso, ou seja, ele não estava mais em posição de julgar ninguém. Um dos maiores motivos para o Mativ se incomodar com o primo era porque esse mesmo primo também sentia muito desprezo pela postura dos padres na igreja ortodoxa e agora estava fazendo a própria missa em casa. De certa forma, ele via no seu primo Yakov o mesmo erro que ele tinha cometido ao abrir uma igreja. Só que não era só isso, havia também a questão de uma herança que estava toda nas mãos do Yakov, sendo que ela deveria ter sido dividida entre os primos. O Mativ não era ganancioso, mas começou a questionar o fato de que ele vivia na miséria e o Yakov tinha o controle de praticamente tudo da família. Já o Yakov, que gostava de ler as suas orações, de rezar e cantar em casa, ficava profundamente irritado toda vez que o seu primo Mativ chegava e criticava o que ele estava fazendo. Chegou num ponto dele ficar tão perturbado que não conseguia nem rezar direito, sempre na expectativa do Mativ chegar a qualquer momento e falar alguma coisa incômoda. Ao longo da leitura, então, vamos percebendo como todo esse atrito entre os primos vai se desenvolvendo para uma situação completamente insuportável para ambos os lados e também para as pessoas próximas. O primeiro ponto interessante para se prestar atenção nesse conto é que vários personagens são bastante nostálgicos. Ou seja, eles preferem passar mais tempo se lembrando do passado, dos bons momentos do passado, do que tomar alguma atitude no presente.
Mas talvez o aspecto central dessa história é que ela fala muito sobre hipocrisia, em especial a hipocrisia religiosa das pessoas que na igreja são de um jeito e no dia a dia são de outro. Só aí você já consegue fazer um tremendo paralelo entre alguns personagens desse conto e o próprio pai do Tchekov. O Yakov, além de ter todo o dinheiro da herança, era uma pessoa bastante gananciosa e avarenta, coisas que ele tentava ignorar toda vez que rezava. Além da hipocrisia, tem a questão do fanatismo. Esse conto é uma grande crítica aos extremos, principalmente no âmbito religioso. Tanto Mativ, quando fundou a sua igreja no passado, quanto o Yakov e a sua irmã representam muito bem esse aspecto. Por fim, temos também aquilo que já é habitual na obra do Tchekov, como, por exemplo, a forma como ele descreve as coisas, sem qualquer firula, sempre na medida certa. Outras características típicas são, por exemplo, a ambientação no meio rural e também o foco para personagens marcados pela injustiça, ou que se sentem injustiçados de alguma forma. O Assassinato é um conto muito interessante, bastante complexo na questão psicológica e que consegue nos mostrar as angústias e as misérias na vida das pessoas comuns. É também um dos meus contos favoritos do Tchekov e por isso indico bastante a leitura dele. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha e também que ela te incentive a ler mais contos ou mais contos da própria literatura russa. E aquilo, se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar o canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link da edição que eu encontrar desse livro, Assassinato e Outras Histórias, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e aí basta clicar nos links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de curtir o vídeo, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse conto ou se você já leu outros contos desse autor e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E se quiser seguir o Leia Pra Ver no Instagram e no Facebook, os links estão aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!